queria. Eu quero ler com você Isaías 53, e você pode estar acompanhando aí, se alguém puder botar aqui no telão aqui, para que a gente possa estar lendo junto. Eu costumo usar a NVT, que é a nova versão transformadora. Isaías 53 diz assim: quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou seu braço forte? Meu servo cresceu em sua presença, como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo e majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoite para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Ele foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos quiadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou dele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça, e jamais havia engano algum, e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, trará vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Quando ele vir tudo que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu povo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte, foi contado entre os rebeldes, levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores. Deus querido, amado, nós queremos agradecer, Senhor Deus, a Ti, pelo presente que se chama Jesus. A Tua dádiva, a Tua graça, Senhor Deus, que foi entregue por nós, em nosso lugar, para demonstrar, Senhor Deus, a obediência, aquilo que o Senhor deseja, espera e aguarda dos homens. Mas nós sabemos que por nós mesmos, ó Pai, não conseguimos andar na Tua presença. Nós temos por natureza uma natureza rebelde, uma natureza decaída, uma natureza maléfica, tendenciosa ao pecado, tendenciosa à desobediência. Somos rebeldes, mas o Senhor operou de uma maneira sobrenatural, de forma que decidiu esvaziar-se de si mesmo, vindo à terra, tomando a forma humana, e assim mostrando para nós, para todos nós, o quanto devemos obedecer, ainda que tropeçando, ainda sendo fracos, mas o Senhor enviou sobre nós o Espírito de Cristo, aquele que obedece, aquele que é fiel, para nos auxiliar na caminhada,
Desde quando os nossos pecados foram perdoados por Ti pelo sacrifício ali do Calvário, o Senhor tem cuidado de nós, enviando o Consolador, o amigo presente, aquele que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, para nos auxiliar na caminhada, para não nos deixar tropeçar, e ainda que viemos a cometer algum pecado, o Senhor nos constrange para que nos arrependemos e dessa forma possamos permanecer na Tua presença, andando com o Senhor. Tudo isso, Pai, eu vejo da Tua parte um imenso amor, um imenso carinho. Eu me pergunto, Senhor, o que faço eu, o que tenho eu, para que o Senhor demonstre tamanho amor? O que temos nós aqui reunidos neste lugar? O que somos nós? O que temos a apresentar a Ti? O que podemos Te dar em recompensa, em retribuição a tamanho amor expressado por nós? Somos falhos, somos inconstantes, muitas vezes indiferentes àquilo que o Senhor tem falado, àquilo que o Senhor tem nos pedido. Sabemos, ó Deus, da nossa insignificância, temos consciência da nossa rebeldia, da nossa natureza que ainda está presente em nós, mas o Senhor tem nos cuidado, o Senhor tem nos amparado, o Senhor tem permanecido fiel, o Teu amor tem sido presente sobre nós, não levando em conta as nossas falhas, Senhor, e nós queremos essa noite, ó Deus, declarar o nosso amor a Ti, declarar a Ti gratidão, queremos ser quebrantados por este amor. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus que está neste lugar, eu Te peço, Senhor, que o Senhor mexa em nossos corações, toque em nossos corações, que o Senhor venha nos mover esta noite, que o Senhor venha estar trabalhando em nossa mente para a compreensão deste amor, que o Senhor esteja quebrantando o nosso coração para que deixemos, ó Deus, toda indiferença, que deixemos de lado tudo aquilo que tem sido empecilho para a minha demonstração de gratidão a Ti, e que eu possa entregar no Teu altar essa noite todas as minhas falhas, todos os meus pecados, todas as minhas indiferenças, Senhor, e renovar a Ti esta noite um voto de compromisso, um voto de fidelidade, um voto de gratidão, não uma gratidão apenas dita por palavras, mas com atitudes e gestos, que venha verdadeiramente, Senhor, mostrar e comprovar a todos aqueles que estão ao redor, que eu sou grato pelo Teu amor, que nós somos gratos pelo Teu amor, revelado na pessoa do Senhor Jesus. Assim, orienta-nos, ó Deus, nesse momento, ajuda-nos, Senhor Deus, pois precisamos de Ti. É o que nós Te pedimos, já agradecidos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, nós sabemos que Páscoa, todo mundo comemora com coelhinho. E isso, queridos, eu vou ser sincero com vocês, isso me dá uma relia tão grande, porque o mundo, ele tenta enganar, ele tenta distorcer, ele tenta roubar o verdadeiro significado da Páscoa. A Páscoa não é mais contada como algo realmente que Deus quer demonstrar. A Páscoa hoje é contada para gerar dinheiro aos gananciosos, gerando dinheiro, recursos, lucros. Os comércios fazem contagem, fazem contabilidade. No Natal, na Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, você pode ver que todas as empresas, Mercado Livre ou qualquer outra empresa, eles investem, queridos, nessas datas, porque são datas de presente, porque eles não estão interessados. Preste atenção, amados, essas megas empresas, essas grandes estruturas financeiras,
elas não estão preocupadas com a tua felicidade. Eles querem dar desconto para que você compre, seja um aparelho, seja um móvel, seja qualquer bem. Mas eles não estão preocupados com a tua felicidade, com a realização do teu interior. Eles estão preocupados com o seu dinheiro, naquilo que você pode comprar e dar a eles lucro. Então eles vão fazer toda a artimanha, todo o engano, para distorcer a realidade das festas que nós entendemos que são cristãs e que marcam uma mensagem significativa para nossas vidas. A Páscoa, queridos, a palavra Páscoa no hebraico quer dizer passagem. Ué, pastor, mas eu pensei que fosse coelhinho. Eu pensei que fosse uma coisinha assim, alguma coisa ligada a chocolate. Queridos, a Páscoa, ela começou lá na saída do povo de Israel do Egito. A Páscoa, normalmente, ela é vista como aquele momento crucial, quando Deus manda ao povo de Israel imolar um cordeiro, sacrificar um cordeiro de um ano, e com o sangue desse animal, ungissem, aspergissem, pintassem os umbrais das portas e das janelas, para que o anjo que passaria a noite, não vendo o sangue nas portas e nas janelas daquela residência, não entrasse. E assim Israel fez. Eles obedeceram. E naquela noite, quando o anjo veio, em toda aquela cidade de Gósen, onde estavam habitando o povo de Israel, naquela periferia onde habitava o povo de Israel, não houve uma morte sequer, porque todos foram avisados e foram obedientes e fizeram conforme lhe fora dito, e eles foram poupados da morte. Então podemos ver, primeira coisa importante para a realização, para a alegria de cada lar hebreu: obediência ao que foi direcionado. Se alguém, mesmo do povo de Israel, não tivesse sido obediente àquela instrução, a morte entraria e ceifaria os primogênitos daquele lar. Isso foi importante, foi crucial, por quê? Porque a partir daquele dia, a partir daquela noite, houve uma mudança. Todo o Egito que não recebeu essa instrução, que não ficou sabendo desse direcionamento, toda a casa egípcia, houve uma morte. Houve o chorar de um filho morto. Houve o pranto de alguém que se foi, de uma criança, de um filho mais velho, de um pai de família que era o primogênito da sua casa. Então imagina você numa casa perder o marido e perder o filho, ambos primogênitos. Que tamanha dor, que tamanho lamento e pranto houve na terra do Egito. E isso quebrantou o coração de Faraó. Isso quebrantou todo o povo do Egito. E eles liberaram para que Israel saísse da condição de escravo e se tornasse livre. Então essa mudança de situação, essa passagem de um estado opresso, de opressão, de malignidade, de cadeia, agora estavam passando, transitando, sendo transitórios para uma situação de liberdade, de cura, de estarem livres. E a essa passagem dá-se o nome de Páscoa, que é a mudança, que é a transformação, que é a passagem, mudança de uma transição. E aí, queridos, Jesus usa essa mesma simbologia que se tornou uma festa, que se tornou algo marcante
na prática anual de Israel. Todos os anos, naquela mesma época, Israel se reunia, matava um cordeiro de um ano, né? Fazia ali aquele animal assado, chamava outras pessoas, se o animal fosse muito para uma família, convidava outras famílias para poder fazer parte, porque nada podia ficar para o dia seguinte, e eles participavam da Páscoa. Jesus, quando entra pela última vez em Jerusalém, e quando os discípulos perguntaram: Senhor, onde quer que façamos os preparativos para a Páscoa? E ele falou assim: olha, vocês vão entrar na cidade e vão ver um homem carregando um cântaro. Uma coisa interessante, queridos, que eu gosto muito de estudar e saber por que os detalhes. Por que Jesus falou exatamente isso? Porque, queridos, homem não carregava cântaro de água. Isso era um trabalho feminino. Isso era um trabalho que só as mulheres realizavam dentro do seu lar. São as mulheres que carregavam o cântaro, que eram responsáveis pelo abastecimento de água em suas casas. Então não era comum um homem carregar um cântaro de água. Era um trabalho de mulher. Você já viu um homem fazer um tricô? Já? Até tem, né, querido? Mas eu nunca vi. O dia que você me ver fazendo um tricô, você pode me internar. Tem coisa errada comigo. São serviços que não é para o homem, né? É serviço que é de mulher, característico de mulher. Então, queridos, quando eles entraram na cidade, eles deviam estar pensando: poxa, mas como é que pode? Como é que a gente vai encontrar alguém carregando um cântaro e bater o olho e viram aquele homem? Que provavelmente pudesse ser um servo ou um pai de João Marcos. Que muito provavelmente a última ceia do Senhor foi na casa de João Marcos, o escritor, né, do Evangelho de Marcos. Provavelmente foi na casa dele que foi a última ceia. Provavelmente na casa dele foi o dia de Pentecostes, né, a descida do Espírito Santo, que era uma casa grande, uma casa, né, João Marcos, a família de João Marcos era uma família que tinha dinheiro, tinha recurso e abrigava muitas pessoas. Provavelmente era a mesma casa que eles estavam reunidos quando Pedro havia sido preso e eles estavam intercedendo, né? E aquela menina foi lá e ouviu e falou: é Pedro, não, você está doido, Pedro está lá, é preso, né? Lembram dessa história? Então, queridos, Jesus, quando entra naquela casa, ele faz um preparativo, eles prepararam a ceia. E a ceia, os elementos daquela ceia, queridos, eram ervas amargas, o cordeiro assado, o pão e o vinho. Só que a Bíblia relata, nos evangelhos, a expressão dos elementos que simbolizavam o corpo e o sangue de Jesus, que era o pão e o vinho. E quando Jesus ele se identifica ali, ele se apresenta ali como Cordeiro de Deus, os discípulos não entenderam bem, eles não compreenderam bem aquela situação, eles não faziam ideia que naquela noite, algumas horas mais à frente, Jesus seria preso, seria açoitado, seria condenado e no dia seguinte seria morto. Eles não faziam ideia disso, eles não faziam ideia. A prova disso é que quando Jesus sai, vai orar no Getsemane, está ali orando a primeira hora, vem, eles encontram eles dormindo, vai a segunda hora, encontra eles dormindo, vai a terceira hora, encontra eles dormindo e diz: basta, é chegada a hora. Eles não entenderam. Às vezes, queridos, preste bem atenção, queridos, preste bem atenção. Deus está falando a você, Deus está te dando um direcionamento, seja através de uma mensagem, seja através de um estudo, seja através de alguma situação, Deus está falando, Deus está compartilhando com você, mas você não está ligado, você não está acreditando, você não se faz presente, você não está atento ao que Deus quer revelar a você. Eu quero te falar uma coisa: você pode perder uma grande oportunidade na sua vida, e talvez a única oportunidade na sua vida.
Aqueles discípulos perderam a grande oportunidade de se manifestarem como alguém presente, amigos, companheiros. Todos eles fugiram. Todos eles abandonaram. E era uma coisa muito interessante, porque a gente pode compreender o porquê eles tiveram essa atitude. Eles não tinham ainda o Espírito Santo na vida deles. Os discípulos, até então, não tinham o Espírito Santo de Deus na vida deles. Jesus ainda não havia morrido e ainda não havia subido aos céus. Até mesmo o próprio Pedro, que naquela mesma noite, ele disse: não, todos podem te negar, mas eu não negarei, se preciso for, morrerei contigo. Queridos, preste atenção, Jesus, conhecedor, tendo onisciência, ouvindo da boca de Pedro essa declaração, sabendo que algumas horas mais à frente, Pedro lhe negaria no rosto, na cara, por 3 vezes. E aí uma coisa que machucou demais, trouxe perturbação, uma dor muito grande no coração de Pedro, foi que dentro da constituição jurídica de Israel, o povo de Israel, um homem ser levado ao sinédrio para ser julgado de alguma coisa que ele havia falado ou feito, ele precisaria ter presente 2 testemunhas, preste atenção nisso, 2 testemunhas que confirmassem o que ele fez de errado. E como naquela noite, depois de Jesus ser capturado no Getsêmani, levado para a casa de Caifás, eles organizaram ali uma reunião de urgência, e todo o sinédrio foi para a casa de Caifás, para poder julgar Jesus, mas eles não tinham ninguém, nada que ninguém pudesse dizer que ele fez de errado, e eles pagaram 2 testemunhas, para dizer: vimos esse homem falando contra as leis de Moisés, e dizendo que destruiria o nosso templo, que em 3 dias edificaria. Vemos que esse homem, ele é contra as leis de Moisés. E mediante essa acusação, começou-se ali o julgamento de Jesus, dentro dos conceitos jurídicos de Israel. Mas a mesma instituição jurídica de Israel dizia que para um homem ser condenado, para que um homem seja acusado, precisaria ter 2 testemunhas. Beleza, já tiveram. Mas que se uma pessoa se levantasse a favor do réu, anularia o testemunho das 2 testemunhas. Quem estava presente ali que poderia ser essa pessoa que anularia essa situação? Quem? Pedro. Então vocês fazem uma ideia a dor que Pedro sentiu ao saber que estava nas mãos deles a possibilidade de inocentar Jesus naquele momento. A gente sabia, né, que nada disso ia acontecer, porque Deus sabia dessa duplicidade de caráter e de atitude de Pedro, que era o plano de Deus que Jesus fosse condenado. Mas imagine só quando você é um instrumento para a realização de algo terrível. Imagina quando você se sente, meu amado, minha amada, envolvida numa situação que você poderia demonstrar que você é um cristão, que você é uma pessoa realmente idônea, que você é uma pessoa que ama a Deus, quando você realmente tem um tempo e a oportunidade de poder dar um testemunho para alguém, e você vier saber que aquela pessoa que você teve contato tantas vezes e nunca teve a coragem, nunca teve a ousadia de testemunhar e falar do amor de Deus, aquela pessoa morre. Vem ao seu ouvido a notícia: sabe, fulano morreu, teve um infarto, teve isso, foi atropelado, ou teve isso, aquilo, outro, a pessoa morre. E você conviveu com essa pessoa, você tinha um relacionamento com essa pessoa, você trabalhava com ela, ou era o seu vizinho, ou era o seu parente um pouco distante, não importa, mas você sempre teve a oportunidade de falar e você nunca falou. Você nunca testemunhou,
Ah, mas eu não queria ser chato. Ah, não era o momento. Ah, eu não tive oportunidade. Você pode dar N justificativas. Mas a verdade é que você deveria ter falado. A responsabilidade era sua. Assim como Pedro, que poderia ter testemunhado acerca de Jesus e não o fez. Bom, mas diante de tanta dor, diante de tanto desespero, a boa notícia é que Jesus ressuscitou. A boa notícia é que ele venceu a morte. E independente das acusações, independente do que fizeram a ele, independente do que realmente aconteceu com Jesus, havia um propósito de Deus para que Jesus morresse, para que Jesus fosse morte. E a palavra de Deus diz que ele foi fiel, ele foi obediente até a morte, morte de cruz. E aí que está o grande segredo da humanidade de Cristo. Para que ele fosse tentado como nós somos tentados, fosse sujeito aos pecados como nós somos sujeitos ao pecado, porém Jesus em nada pecou. Ele foi santo, ele é santo. E a morte não poderia reter Jesus, não poderia reter a vida de Jesus, porque ele é santo. Por isso que houve a necessidade dele entregar o seu espírito. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Queridos, essa é a maior expressão de obediência de um ser humano a Deus. Você pode falar assim: ah, pastor, mas Jesus era Deus. Queridos, preste atenção, por favor. Isso é fundamental para a nossa fé, para nosso amadurecimento de compreensão. Jesus era Deus, mas era homem, ele tinha uma alma, ele podia escolher. No próprio Getsemane, ele expressa: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Ele expressa ali um desejo, uma vontade dele, de não viver aquele momento, não porque ele não nos amava, não porque ele não queria ser obediente, é porque ele sabia que por alguns instantes, o Espírito de Deus, esse Espírito que havia vivido, formado ele, presente na vida dele, se ausentaria naquele momento da cruz, para que todo o pecado da humanidade fosse lançado sobre ele, e ele pudesse, nessa condição, permanecer firme, e dizer essas palavras: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Talvez você não entenda, pastor, mas como é que pode todo o pecado ser lançado? Como é que pode? Como é que esse processo, como é que esse mecanismo? Queridos, olha só, a morte ela vem para nós porque nós somos pecadores. Essa é a maior prova de que somos pecadores, que nós morreremos. Jesus não tinha pecado, então ele não morreria, mas estava ali morrendo. Mas estava ali para ser morto, não por pecado, não pelo seu pecado, mas por obediência a Deus. Então, como eu costumo simbolizar, Jesus é um grande imã de polo positivo. E na física a gente sabe que polos contrários se atraem, não é isso? Polos contrários, quer dizer, o positivo traz negativo, não é isso? E foi assim, Jesus foi o polo positivo que atraiu toda a maldade, que atraiu toda a malignidade, toda a prática errada, que atraiu toda a maldição, que atraiu toda a maledicência do mundo, atraiu tudo que o diabo implantou na humanidade dentro de todos esses anos. Foi atraído sobre Jesus, foi trazido sobre Jesus, sabe para quê? Com que função? Para aniquilar, para acabar, para destruir. Deixa eu botar um óculos aqui. O que é isso aí? Eu não estou entendendo. Não estou vendo, não estou entendendo. 10 minutos, tá bom. Faz um cartaz maior, né? Pois tem um monte de cartaz lá em cima do resgate lá. E aí, queridos, com isso,
Preste bem atenção. Com essa atitude, Jesus atrai sobre si todos os pecados, e com a sua obediência, ele aniquila todo o poder do pecado que está em cima da desobediência. E ele ressuscita dentre os mortos, com a mensagem que todo homem, toda mulher, todo ser humano, que deseja ser perdoado dos seus pecados, e viver uma vida que agrada a Deus em obediência. Preste atenção no que eu estou falando, queridos, preste atenção. Todo ser humano, todo homem, toda mulher, que deseja ter perdão dos seus pecados, que deseja ressuscitar dentre os mortos, como Jesus ressuscitou, como ele disse que ressuscitaria, toda pessoa que deseja viver eternamente, precisa ter uma vida de obediência a Deus. Precisa copiar Jesus. Mas pastor, isso é muito difícil. Concordo com você 100%. É muito difícil. Por isso que ele nos envia o seu Espírito, o Espírito de Cristo, para nos auxiliar nessa caminhada e termos vitória sobre a nossa natureza pecaminosa. Essa é a mensagem da Páscoa, querido, que é dada a você. É dada a você a oportunidade de mudança. É dada a você a oportunidade de você sair de um estado de opressão, de domínio do pecado, de uma mentira, de uma incerteza do teu futuro. E Deus quer trazer você para uma certeza, uma vida de vitória, uma vida de bênçãos, uma vida sabendo que você vai ressuscitar e vai morar com o Senhor Jesus eternamente. É uma transição que é oferecida a você. Como eu falei lá atrás, no início, se Israel não tivesse obedecido, haveria morte na sua casa, no seu lar. Assim também, como eu digo para você, que se você não obedecer a Deus, se você não tiver no seu coração o desejo de viver uma vida que agrada a Deus, um dia, como eu, você também vai morrer. Só que eu, queridos, pela minha decisão, pela minha vida, eu tenho certeza que eu vou ressuscitar e vou morar com o Senhor. Mas na vida daquele que não deseja, que acha que não é bem assim, pastor, ainda não é bem assim, eu não acredito nisso. Você tem todo o direito de pensar assim. Só que você também tem que arcar com as consequências das suas escolhas. Eu não estou aqui falando de religião, eu não estou aqui falando de filosofia humana, eu não estou falando de preceito e dogmas de ensino teológico, mas eu estou aqui trazendo a palavra de Deus. Estou aqui trazendo a você a compreensão do amor de Deus em Cristo Jesus. A Páscoa é para que você saiba que o Senhor, Ele se deu ali na cruz em nosso lugar. E como prova da sua vitória, de que Ele é digno de ser reconhecido, de ser ouvido e acreditado, Ele venceu a morte. Ele está vivo. Pastor, mas eu sigo o profeta tal, eu creio no fulano tal, eu creio no vidente tal. Tudo bem, queridos, só que todos esses, por mais instrução, por mais ensino maravilhoso que deem, eles morreram, eles não venceram a morte. Os seus restos mortais estão numa caixinha, ou estão num pedaço, numa caixa, ou estão num sepulcro em algum lugar, mas o sepulcro do meu Deus, do meu Jesus, ele está vazio, porque ele venceu a morte e ressuscitou. E se ele traz essa mensagem para você hoje, eu digo para você, só ele é digno de ser acreditado, só ele é digno de ser ouvido. Isso pode mudar a sua vida, isso pode mudar toda a sua história de vida. Talvez o diabo esteja falando assim, isso é religião, não entra nessa, esse pastor está querendo fazer com que você veja do lado dele. Não, queridos, não. A minha função aqui, a minha responsabilidade é pregar, é anunciar. Cabe você tomar a decisão. O que a mim é proposto ser feito, estou fazendo. Que é passar para você essa mensagem tão maravilhosa. A sua parte é aceitar ou rejeitar. Aleluia. Seja você abençoado, meu irmão. Seja você abençoada, minha irmã. Que Deus te abençoe abundantemente.
Que Deus traga alegria, traga gozo, traga paz no seu lar. Que Deus traga restauração, saúde, vitória, milagres, milagres. Milagres de Deus sobre o seu lar. Eu profetizo milagres de Deus na sua casa, na sua família. Que haja salvação, que haja libertação. Porque esta é a obra de Cristo, esta é a obra de Deus na sua vida, meu irmão. Mas tão somente tenha uma vida de obediência. Aleluia. Contar conosco, amém? Feche seus olhos. Senhor, nós queremos agradecer a Ti, ó Pai, por esse tempo que passamos aqui de edificação, de alegria, ó Deus, de adoração. Ó Deus querido, muito obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós. Queremos já de antemão apresentar ao Senhor esse primeiro dia da semana e o restante dessa semana na Tua presença, para que possamos estar desfrutando da Tua graça, do Teu amor, da experiência que o Teu Espírito Santo nos proporcionar, para que, Senhor Deus, possamos desfrutar do Teu agir, do Teu cuidado, Senhor, em nossas vidas. Senhor, nós queremos estar colocando diante de Ti cada lar que aqui se encontra, está representado por alguém. Ó Deus, nós queremos estar profetizando sobre este lar as Tuas bênçãos. Queremos, Senhor Deus, ter lares fortes, queremos ter lares estruturados, ó Deus, para que o Senhor possa nos usar, Senhor Deus, e estar abençoando as nossas vidas. Assim nós agradecemos por tudo, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Digamos todos juntos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a consolação do Espírito Santo sejam conosco e com os nossos irmãos, hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe a todos abundantemente em Cristo Jesus. A Ele toda a honra e toda a glória. Libere uma palavra de bênção sobre a vida do seu irmão, queridos. Aleluia.